Girassol Jornal, bem-vindos. Sinistralidade rodoviária, colisão entre autocarro de passageiros e caminhão resultou em 3 mortos e 14 feridos. Aconteceu na Huila. Nesta edição, atualização sobre o estado de recuperação das vítimas do incêndio que resultou em 2 mortos e 4 feridos nesta segunda-feira aqui em Luanda. Identificação de menores. Maternidade Lucrécia Paim realiza em média 50 registros por dia, mas há dificuldades identificadas no processo. Desafio do alcance da autossuficiência alimentar e contas que se impõem quando já vai pela metade do ano de 2025. Sudão, guerra civil provocou 4 milhões de deslocados, segundo a Organização das Nações Unidas. Girassol Jornal, terça-feira, 3 de junho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos hoje na província da Huila e com a triste notícia da colisão entre um autocarro de passageiros e um caminhão articulado que resultou na morte de 3 pessoas. Outras 14 ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 22 horas desta segunda-feira na localidade do Toco, arredores da cidade do Lubango. 3 pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido na noite desta segunda-feira na Estrada Nacional 280, nas imediações da localidade do Toco, arredores da cidade do Lubango. A colisão entre um caminhão de transporte de mercadoria de uma empresa namibiana e um autocarro da Macon com 49 passageiros a bordo aconteceu cerca das 22 horas e 50 minutos. Nós tomamos conhecimento da ocorrência de um acidente de viação por colisão entre veículos automóveis do tipo pesado, dos quais um de mercadoria e um de passageiros, onde foram vítimas 14 cidadãos, dos quais tivemos 3 mortos, 3 vítimas mortais. Segundo dados preliminares da polícia, o veículo pesado de mercadorias invadiu a contramão e embateu violentamente contra outra viatura, provocando a morte dos 2 motoristas e de uma passageira do autocarro. Aponta-se como causa do acidente circulação pelo lado esquerdo da via, onde o culpado ou o veículo que circulava do lado esquerdo é o veículo conduzido por um cidadão namibiano. Os feridos foram socorridos para o Hospital Central do Lubango, onde 6 já receberam alta e 8 continuam internados, sendo 4 em estado grave. Deu entrada a 14 feridos deste acidente, dos quais 8 nesse momento permanecem aqui no banco de urgência. 6 já tiveram altas. Desses 8, temos 4 em estado grave, que merecem maior cuidado, que vão agora para o bloco operatório, fundamentalmente doentes do foro de ortopedia e de neurocirurgia. Os feridos graves apresentam principalmente politraumatismos e estão a ser submetidos a intervenções cirúrgicas para melhorar o seu estado clínico. Do ponto de vista clínico, como eu disse, são fundamentalmente do foro de ortopedia, que são fraturas diversas, fundamentalmente fratura da tíbia, fratura do fêmur, são fraturas expostas, que carecem de intervenção cirúrgica, e um desses doentes, dos 4, é um hematoma subdural. Então são doentes que deram entrada grave, em estado grave, e merecem essa abordagem cirúrgica nas próximas de momento. Ou seja, já começamos a fazer essas cirurgias e vamos ocupando as salas gradualmente. O doente politraumatizado corre sempre o risco de vida, Então, são sempre doentes críticos, que devem merecer uma avaliação nas primeiras horas, uma avaliação primária, uma avaliação secundária, mas até o momento podemos dizer que os doentes estão estáveis. E os feridos causados pelo incêndio registado nas primeiras horas desta segunda-feira no condomínio Rosalinda, aqui em Luanda, continuam sob cuidados médicos, estando um deles a carcer de cuidados especiais. São informações avançadas em exclusivo à Rede Girassol pela assessora de comunicação da Clínica Girassol, Helena Kaiov. Neste momento, a Clínica Girassol confirma a recepção de 3 utentes, 3 pacientes, dos quais um em estado crítico
e 2 com lesões moderadas. Estão sob o cuidado da nossa equipa multidisciplinar e posso dizer que nesse momento tudo estamos a fazer para garantir o bem-vida desses utentes. O paciente, nesse caso, entrou via urgência, foi submetido a uma cirurgia no bloco cirúrgico ontem na Girassol e nesse momento está sob cuidado da UTI, da terapia intensiva. Os outros já estão nas enfermarias, nesse caso no internamento da clínica cirúrgica. Os pacientes respondem, falam, mas particularmente o primeiro caso que está na UTI espera cuidados. Uma paciente que requer cuidados e a nossa equipa tudo está a fazer para garantir um atendimento diferenciado a essa utente. E o incêndio foi registado nas primeiras horas desta terça-feira no Instituto Superior Politécnico de Angola, aqui em Luanda, com desmaios confirmados. O fogo que, pouco depois, foi controlado pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, afetou essencialmente o Laboratório de Engenharia e tomou parte do 5º andar do edifício. O incêndio aconteceu por volta das 8 horas, ao início do primeiro tempo de aulas do período da manhã. As chamas tomaram conta do 5º andar do edifício número 2 do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, especificamente no Laboratório de Geologia e Minas. No seio da classe estudantil, o sentimento foi de pânico, o que gerou tumulto na instituição. Essas 3 estudantes, Anacleta Joaquim, Stélvia Freire e Albertina Dalla, contam na primeira pessoa todo o acontecimento. Bem, eu via da repografia, quando cheguei até a sala, em direção à sala 52, que é o laboratório, vi que o corredor estava muito preto, estava a sair muita fumaça, então fui ter com o professor, avisei. 2 colegas desceram para ir avisar aos senhores supervisores. Depois nos dirigimos até a sala 52, onde abrimos e notamos onde é que deu o acontecido. Foi numa das tomadas lá da sala. Após isso, regressei à sala para avisar aos colegas e aos professores para poderem saírem da turma. Eu senti muito mal, comecei a sentir muita tontura porque nós estávamos na livraria. A colega grita fogo e eu pego, começo a apertar nos instrutores, saímos, eu e as minhas colegas a correrem, que, foi uma coisa tonta, né? Na altura nós estávamos no primeiro tempo, as aulas normais com certeza, e chegou então uma colega que informou-nos que o 5º andar estava a deitar fumaças, né? Nós não demos importância porque ela falou assim em tom de brincadeira. Quando mais tarde nós começamos a sentir o cheiro da fumaça, aí sim surgiu um sentimento de alerta e nos colocamos todas a fugir, né? A intervenção dos brigadistas da instituição foi, segundo o diretor de comunicação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, crucial para o controlo do incêndio, evitando a sua propagação. Wilson Batista fala dos constrangimentos durante a operação dos bombeiros. O edifício terá sido evacuado na totalidade e o acesso estava algo obstruído por conta dos estudantes e funcionários que estavam aqui mesmo na zona de acesso ao edifício. Por outro lado, a zona, o local em que foi o epicentro do incêndio tinha pouca ventilação, o que ocasionou a concentração de uma quantidade considerável de fumaça no interior, baixando assim a visibilidade dos nossos operacionais no sentido de identificar o foco do incêndio. Até o momento da saída da nossa equipa de reportagem do local, não houve registro de feridos. Das ocorrências, um desmaio. Wilson Batista esclarece as razões e fala dos danos causados pelo incêndio. Uma parte do setor de cablagem foi afetada. O quanto foi afetado, isso poderá nas próximas horas ser avaliado. Nós estamos agora a criar condições para garantir uma melhor ventilação do espaço, para que os nossos colegas aqui presentes possam acessar e fazer a avaliação dos danos. Tivemos aqui um registro de um desmaio de uma estudante, mas que, no entanto, ela não teve envolvimento exato com a zona da ocorrência, mas, no entanto, foi prontamente assistida pelos nossos colegas do Instituto Nacional de Emergências Médicas. Adriano Quando, secretário-geral da instituição, esclareceu que no momento da ocorrência o laboratório não estava em funcionamento e que as aulas estão suspensas até nova ordem.
mesmo a nosso nível, também foi uma grande surpresa, né? Porque é pela primeira vez que isso acontece, mas já tranquilizamos os estudantes, fizemos uma suspensão hoje da atividade letiva, mas vamos recomeçar logo que as condições se imponham, assim permitam. Ora, foi encerrado pelas autoridades em Cabinda o Hospital Municipal do Liambo, na localidade do Xinga, para efeitos de obras de requalificação. Os serviços de atendimento médico estão a ser transferidos para o Estádio Nacional do Chiazi, que vai servir como alternativa para os pacientes de diversos bairros. O Hospital Municipal do Liambo fica encerrado nesta semana devido às obras de reabilitação. A unidade sanitária, que recebia diariamente mais de 300 pacientes, fecha as portas devido ao apetrechamento. Doravante, os pacientes que residem nos bairros circunvizinhos terão duas alternativas de atendimento médico: o Estádio Nacional do Chiazi e o Centro de Saúde de Simindel. Os trabalhos de transferência já começaram. Energia e água estão a ser acautelados pelos técnicos. Os pacientes mostram-se felizes com as obras em curso e pedem o cumprimento dos prazos de entrega. O doutor já está lá a explicar e que estamos a entender que eles vão remover os serviços daqui para o Chiazi e os outros serviços vão para o Chimindel, vão para a maternidade do Chibodo, e estamos cientes que é um bem que está a vir para o Xinga, para a população. Nós temos que entender, porque a sociedade tem que desenvolver. Para nós que estamos aqui no bairro Cabaçango, já vai nos dificultar um pouco, mas apesar que não fizeram uma boa coisa para o hospital estar em reparação, é bom termos um sítio bom, que sentimos melhor, e faz bem. Realmente estamos satisfeitos, porque isto quer dizer que o município está a crescer, é bem para o povo, é bem para a sociedade. O governo está a trabalhar para que haja melhorias. É bem verdade que todo mundo gostaria que as coisas acontecessem de jeito, não é? Então, como é um trabalho provisório, né, que há menos de um mês, estamos satisfeitos, é uma oportunidade que nos chegou e temos que abraçar. O secretário provincial da Saúde, Rubén Buco, explica as razões do encerramento do Hospital Municipal e solicita a compreensão da parte dos munícipes. Reabilitou-se a infraestrutura que se encontra na parte traseira da unidade, passando posteriormente a assistência para a parte traseira foi reabilitada, o que permitiu, durante este período de tempo, reabilitar e ampliar a parte frontal, que é a infraestrutura mãe, no sentido de conceber melhores condições assistenciais à nossa população, com maior frequência a população do Xinga e arredores. Terminadas essas obras, em função da fase de equipamento e apetrecho, permanecendo aí a assistência, estamos encontrando alguns constrangimentos. O responsável disse também que, no final das obras, a população desta localidade estará bem servido em termos de atendimento. É uma unidade que foi reabilitada e ampliada com fins de referência, e durante este período de tempo aguardávamos por apetrecho e equipamento. Esses recursos já cá existem, já estão lá. O governo provincial dar à disposição da população um serviço com melhores condições não só assistencial, mas também melhores condições de diagnóstico. Até ao momento não foi avançada a data de entrega da obra, mas vale referir que ela está enquadrada no PIM. E os preços praticados nas clínicas privadas e outros temas que afligem o setor foram abordados nesta terça-feira aqui em Luanda, durante um encontro que juntou líderes do setor e gestores privados de saúde. A oferta de serviços de saúde em Angola continua a enfrentar vários desafios. Entretanto, a oferta ao nível do setor privado tem crescido significativamente nas últimas décadas, impulsionados por uma procura crescente por serviços de qualidade face às limitações do sistema de saúde público. Ainda há poucas clínicas privadas, portanto, e a população é muita.
Não falando só também da parte do público, que infelizmente, portanto, não consegue dar resposta a todas as necessidades que tem. Portanto, na área privada, a fisioterapia ainda é um bom negócio, se lhe podemos chamar assim. Nós não gostamos muito dessa palavra, como todas as clínicas têm necessidades, portanto, e isso são os grandes desafios. Sem falar às vezes, portanto, das questões burocráticas que se levantam, portanto, na implementação e da estruturação da própria clínica. Edgar Santos diz que a área de saúde privada em Angola vai crescendo cada vez mais que seja um crescimento sustentável e benéfico para todos. A questão do que de valor nós realmente entregamos para o paciente. Sabemos que o paciente, quando ele procura uma assistência médica privada, ele procura um serviço de qualidade e que tenha um custo minimamente acessível. Então é tentar equacionar esses dois elementos para que a equação se mantenha equilibrada e o mercado continue em crescimento sustentável. Para analisar o cenário atual da saúde privada no país, avaliando a estrutura no setor, os principais fatores, os modelos de financiamento, regulação existente e os desafios enfrentados, foram analisados nesta terça-feira no encontro que reuniu vários líderes de saúde para um diálogo estratégico sobre os caminhos da saúde privada no país, numa iniciativa da Economia e Mercado e ATIS. O secretário-geral da Associação Angolana de Clínicas Médicas disse que o contexto atual relativamente à inflação tem sido o grande motivo que faz com que haja um aumento nas clínicas. A revista Economia e Mercado e ATIS pretendiam fazer uma análise da saúde privada em Angola. Portanto, foi exatamente isso que foi feito, com a contribuição de várias clínicas e vários gestores. A situação não é fácil, né? E não é fácil exatamente porque o contexto socioeconômico neste momento é muito fluido, né? De maneiras que as clínicas, ou grande parte das clínicas, vivem uma situação mais ou menos difícil devido à inflação, né? Como é do conhecimento. Vamos tendo constantemente o preço dos materiais e dos medicamentos a subir, e de maneiras que isso implica naturalmente também uma subida dos preços dos atos que são praticados pelas clínicas. Esta situação, em certa medida, não é muito compreendida às vezes pelas seguradoras, o que faz com que o relacionamento de algumas clínicas com algumas seguradoras não seja o mais pacífico. A via que liga a zona do Calemba 2 ao estádio 11 de novembro entra em obras de reabilitação dentro de 3 meses. A garantia é do governador da província de Luanda, que falava ao final de uma jornada de constatação que efetuou nesta terça-feira o município de Camama. A radiografia pelos municípios de Luanda continuam. Nesta terça-feira foi a vez do município da Camama apresentar ao governador provincial Luís Nunes os projetos em fase de finalização, os que estão parados, e ouvir as maiores preocupações da população. Entre as questões de rápida intervenção está o estratégico troço rodoviário que liga o estádio 11 de novembro ao Calemba 2. Não, isso vai arrancar. Agora nós só estamos a concluir umas peças, que aquilo foi transferido do Ministério da Construção para nós. É uma obra que tem financiamento até, e está fechado. Portanto, só é a conclusão de algumas peças entre serviços administrativos. Vai arrancar agora durante estes 2 ou 3 meses, o mais tardar. As construções anárquicas e nas linhas de água, nas zonas do campus universitário e no Calemba 2, estiveram igualmente em destaque. Algumas residências já construídas, porém inabitadas, serão demolidas. A nível do campus universitário, não, o número não é este. Normalmente tem sido construções que estão na fase de arranque. Agora, também notamos, a nível do troço, do traçado das linhas d'água,
das linhas de águas é que estão mais de 100 casas que obstruem, então que se faça a drenagem normal. E para nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o reperfilamento dessas valas e para fazer o reperfilamento, darmos a condução ideal dessas águas, essas residências vão ter que ser demolidas. Entre avenidas estratégicas e projetos sociais, Luís Nunes foi constatar a situação em que vivem os moradores do bairro das Casas Azuis, que relatam os constrangimentos causados pelas ravinas. Aqui, se chover, nós passamos mal, porque tanto água que sai em cima sempre descai nessa rua, incomoda muito. Isso está a deixar cair muito as casas nesse lado aqui. Os alunos não conseguem sair dessa escola para vir nessa escola ou daquela escola para vir desse lado. Tá vendo? Quando a água passa, aqui as pessoas não conseguem passar. No fim da visita ficou ainda no ar o compromisso de Camama ganhar mais escolas e melhorias na segurança pública. Que estão no nosso projeto do PIL. Temos mais 5 ou 6 ações a serem executadas aqui dentro do PIL. Mas para além do PIL, nós também temos outros programas, como é a situação das escolas. Camama vai beneficiar de 2 ou 3 escolas novas, entre 12 a 24 salas, não tenho a certeza de qual é a quantidade de salas que o Camama vai beneficiar, mas e vamos resolver o problema também da segurança pública, que é um dos problemas que todos os munícipes se queixaram. E são problemas transversais a todos os municípios, o problema da água. De frisar que nesta ronda e radiografia pelos municípios da cidade capital, faltam ser visitados os municípios da Manhanga e Ingombota. Assembleia Nacional. Debates em destaque. E avançamos com contas que se impõem na balança de produção nacional no ano em que o país se compromete a ser autossuficiente na produção de milho e de óleo alimentar. Angola, que faz parte da lista dos maiores produtores de mandioca e banana de África, tem como meta atingir a autossuficiência alimentar em 2027. O desafio domina a reflexão nesta edição, quando estamos praticamente na conclusão da primeira metade de 2025. Com cerca de 50% do financiamento do Programa de Apoio à Produção, Diversificação da Exportação e Substituição das Importações, o setor industrial tem gerado um crescimento considerado positivo, onde a agricultura se destaca com 26% dos financiamentos. Com aproximadamente 1,5 mil milhões de kwanzas disponibilizados para projetos na área produtiva entre 2023 e 2024, a medida tem, de acordo com os dados do Prodesi, gerado valores para a economia nacional, estando, do mesmo modo, a contribuir para a reorganização do setor e no aumento da produção nacional. Com um forte potencial agrícola e aproximadamente 57,4 milhões de hectares de terras agrícolas, incluindo mais de 5 milhões de hectares de terras aráveis, a extensão é uma das maiores a nível da África Austral e, por isso, tem dado passos significativos em direção à autossuficiência alimentar. Além dos solos férteis, é também abundante em recursos hídricos favoráveis. O governo angolano implementou várias estratégias para reduzir a dependência de importações e fortalecer a produção nacional. Embora o setor petrolífero domine o PIB nacional, a agricultura é vital para a segurança alimentar e redução da pobreza. E em Angola, o setor contribui com 14,9% do PIB, sendo que emprega a maior parte da força de trabalho do país. No mercado do quilômetro 30, por exemplo, um dos que abastece a maior parte da cidade de Luanda e da província de Icoluibengo, e que é em grande parte dominado pelos produtos do campo, a faturação em termos de receitas chega, segundo o governador local, aos 1 bilhão de kwanzas por dia. Para melhorar o escoamento, é plano do governo melhorar as vias de acesso para facilitar a chegada dos produtos ao consumidor final. Para fortalecer a organização do comércio, está em curso uma estratégia para transferir parte das atividades econômicas para o centro logístico, na zona de Icoluibengo, e garantir a segurança alimentar.
tal como explicou recentemente o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. É de conferirmos dignidade àquele mercado e de, com maior segurança, permitir que os bens, como refere, do principal mercado abastecedor, ao chegarem aos consumidores, venham com qualidade e com segurança, né? Portanto, esse é o grande sentido. E retiramos também vantagem de infraestruturas que foram desenvolvidas pelo país, com recursos públicos, e que têm que ser colocados ao serviço da sociedade, né? Portanto, este o propósito. O aumento de produtos na escala de produção de bens alimentares, como frango, soja, óleo de palma, milho, trigo, arroz e tantos outros, são algumas das metas em carteira no plano. E o Girassol Jornal volta a receber hoje em estúdios Constantino Paulo, é economista. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, doutor, de volta e com a reflexão que se impõe sobre este desafio do alcance da autossuficiência alimentar, uma das metas ambiciosas do governo. O que é que se pode afirmar? Estamos praticamente a caminhar para a conclusão da primeira metade de 2025. Como é que se olha para uma meta tão ambiciosa como esta? Bem, boa noite, caro jornalista, e boa noite, telespectadores que nos assistem a esta hora lá em casa. Dizer que esta é uma hermenêutica extremamente importante, porque no desafio da evolução e da implementação dos projetos agrícolas em Angola, nós temos um Plano Nacional de Desenvolvimento. E este Plano Nacional de Desenvolvimento está a ser cumprido. Por isso é que nós conseguimos ver, nesta altura, o ministro Massano, até mesmo o mercado de 30, que é um dos mercados que nós temos nos embatido sempre nas nossas intervenções, diante da quantidade de alimentos de produção nacional que ali é vendido todos os dias. Doutora, falar especificamente da autossuficiência alimentar, o estágio atual da nossa economia permite metas tão ambiciosas como esta? Bem, obviamente, em 2 anos? Obviamente, nós temos 2 anos. 2 anos não são 2 dias. Estamos a falar até 2027. E 27 é um caminho percorrido, porque nós vamos olhar para os objetivos que foram traçados no primeiro quinquênio 2023-2027, é que ainda há que se fazer muito, mas também dizer aqui que há muita produção nacional e nós estamos a ver, os nossos mercados hoje são abastecidos em 70% de produção nacional. Nós já não importamos a mandioca, nós não importamos a banana, nós não importamos o tomate e também corremos o risco de, num curto espaço de tempo, nós não importarmos o milho em grande quantidade, tal como se importa hoje, porque está os projetos lançados para ver que o Executivo gizou um plano no que concerne à agricultura, em que 2024, 2025 vai ter que injetar cerca de 105 mil milhões de kwanzas para poder alavancar o setor agrícola. E é só com a abertura do setor agrícola que nós vamos resolver o problema da segurança alimentar que o país precisa e também conseguir-se de reduzir a problemática dos preços no que concerne a cesta básica e outros produtos que fazem a mesa do angolano. O país já não importa alguns produtos, mas ainda alguns desses produtos que já não importa continuam caros no mercado. Ou seja, bem, como é que podemos equilibrar isto na balança da produção? Bem, nesta altura nós temos alguns constrangimentos. Os constrangimentos são encontrados na cadeia de produção. Mas não são constrangimentos que não podem ser resolvíveis. É preciso que nós apostemos mais na produção e já está aí, tem projetos para os insumos. Os insumos é um dos elementos fundamentais para podermos catapultar a nossa agricultura em altos níveis. Porque nós estamos, com o pouco que temos e com terras aráveis que temos e poucos insumos que o país tem, nós conseguimos de abastecer o mercado nacional em 70%. Se nós apostarmos mais na produção dos insumos
internamente nós vamos mitigar essa situação. E tem de ser uma problemática conjuntural. Isto não se vai desenvolver a agricultura só contando com o Estado. Nós temos que contar com agentes privados nesse desafio. Este desafio, doutor, do alcance da autossuficiência alimentar até 2027, pode por si só ser visto como uma mola impulsionadora para o crescimento da nossa economia? Bem, é óbvio que nós vamos para 2027, podemos não concluir todos os desafios para a autossuficiência. Isto é uma continuidade. Nós já estamos a falar do projeto 2027, 2029. Então, isto é com estas metas que nós vamos poder alcançar os objetivos, porque não se faz tudo... No caso da autossuficiência alimentar, são metas específicas, obviamente, traçadas para até 2027. Obviamente, em 2027 nós teremos mitigado esta situação e eu acredito que de 2027 para 2029 ainda haverá mais melhorias. Sabemos que a alimentação da população é algo emergente, mas é o que está-se a fazer, porque imagine, caro jornalista, se não tivesse que se fazer absolutamente nada, ou não estivesse a se fazer absolutamente nada, nós não veríamos a quantidade de produtos a nível nacional. Agora, temos que apostar mais na tecnologia. Nós temos que partir da agricultura mecanizada ou tradicional para a agricultura mecanizada. Isto vai fazer com que haja mais produtos a nível nacional e os produtos também venham a ser mais baixos. E olharmos, relançarmos essa juventude para os campos, porque nós precisamos dessa juventude para produzir. Só para dar um exemplo, eu estive a fazer um estudo de mercado. Hoje, a província do Kwanza Norte, a província do Bengo, perdão, o município de Nambangongo, abastece o mercado com produtos nacionais que, olhando para aquilo, tu pensas que vem de outras paragens, mas vem daqui de Nambangongo. Se nós levarmos os inputs a esta província de Nambangongo, nós vamos ver que o que está a trazer vai trazer ainda mais. Hoje está-se a pensar, e vimos bem o ministro de Estado a falar, em querer transformar a província do Icolo e Bengo como um celeiro da produção nacional. Doutor, então, a produção nacional, claro, não fica fechada apenas na produção agropecuária. Como é que se olha para o papel que tem sido prestado pela indústria nacional? Bem, nós tem estado presente? Bem, a indústria, ao longo desse processo. A indústria tem estado presente, mas a meio gás. Por que a indústria tem estado a meio gás? Porque nós ainda temos um setor financeiro, bancário, que está muito tímido. O que é que acontece? Os bancos privados não estão a respeitar o aviso 10. Porque se os bancos respeitarem o aviso 10, sendo um dos instrumentos que está aí para poder financiar os projetos agrícolas e não só, nós vamos ver que num curto espaço de tempo a mudarmos o quadro do nosso desenvolvimento econômico, porque nós não podemos olhar para a diversificação da nossa economia somente os recursos naturais que nós temos, ou petróleos, diamantes, porque se olhares para a lista dos 50 recursos a nível do mundo, os mais influentes, Angola tem 38. Então, é preciso que olhamos na agricultura, porque a agricultura ela é capaz de virar o quadro no que concerne aos consumíveis que Angola precisa no seu cotidiano. Porque nós hoje temos uma agricultura que está presente no nosso Orçamento Geral do Estado em cerca de 14,9%. Mas nós precisamos que a agricultura... De uma indústria mais presente. Precisamos de uma agricultura mais presente, porque a agricultura é que vai alavancar o desenvolvimento industrial. Então, se nós olharmos isto com olhos de ver, nós veremos que conseguimos resolver os nossos problemas internos. Até porque nós vamos começar, num curto espaço de tempo, temos que começar a falar do PIB agrícola. É muito importante. Temos que falar do PIB indústria. Temos que apresentar o que é que se fez realmente com os investimentos que foram aplicados para vitalizar estes dois órgãos. E que produtos, doutor, é que acha fundamentais, que devem ser priorizados para o nosso rápido desenvolvimento? Bem, nós aqui vamos falar de uma forma genérica.
todos os produtos da cesta básica são emergentes. É por isso que nós temos o Plano Agrar, o Plano Pesca, o Plano Avicultura, se não estou em erro. Então, estes todos os planos têm que ser, todos os produtos têm que ser implementados. Por exemplo, vamos falar do milho. O milho é um dos elementos que, apesar da fuba de milho, nós temos outros componentes, como as papas Cerelacs, entre outros. Hoje também, no mundo, já se fala do leite de milho. Então, nós criarmos condições. A zona do sul, a zona sul, é uma zona muito propensa nesta produção. Se olharmos aqui para o Kwanza Norte, nós temos a região da Caçomera, que é uma região que, mesmo sem insumos agrícolas, nós jogamos a semente à terra e conseguimos colher num curto espaço de tempo enormes quantidades de milho. Então temos que identificar essas zonas para que nós apostemos. A mandioca também nós produzimos com maior significância a mandioca, mas é necessário que nós industrializemos a mandioca. É um dos maiores produtores da África. É um dos maiores produtores da África, mas não basta ser só um dos maiores produtores da África. Nós temos que aproveitar, diversificar a própria mandioca. E a extração mineira? A extração como mineira. se pode olhar? Pode também concorrer para o alcance da autossuficiência alimentar? Obviamente, se olhares para a extração mineira, nós estamos a falar mais dos diamantes, mas nós não temos só os diamantes. É o que eu disse, nós, a nível do mundo, tem os 50 minerais mais estratégicos a nível do mundo. Angola tem 38. Hoje, Angola, só para lhe dizer que aqui na província do Zaire, nós já podemos ver que temos o urânio. Temos que contar com estes recursos. Nós temos o cobre na província do Uís, temos as minas de Mavoio. É um dos celeiros, um dos adormecidos que pode fortificar a nossa economia. Nós vamos olhar para o fosfato, nós temos o manganésio, temos todos os recursos que podem proporcionar riqueza, mas só apostamos em dois, só para prestar atenção, ou com maior significância em dois. Nós tínhamos que aproveitar nesta altura o corredor do Lubito, ok? A influência do corredor do Lubito para nós explorar esses produtos e podermos exportar para as outras paragens. E isto vai fortificar o nosso desenvolvimento econômico. A par disso, vamos olhar para o ferro, vamos olhar para o urânio, vamos olhar para esses produtos que temos. Nós também podemos pensar num curto espaço de tempo em termos de uma indústria armamentista. Os países a nível do mundo que apresentam uma grande expressividade dos seus produtos internos brutos, esses países apostam também na produção de armamentos e podemos vender. Isto não é mal, não é incitar a violência, não. É porque se olhares para esses países, está aí o PIB arma, tem muita significância para o desenvolvimento econômico. E os instrumentos que vão dar isso, nós temos tudo aqui para dar certo. Então, a agricultura é que vai poder alimentar toda uma cadeia de consumo interno e também vai permitir a exportação destes produtos. O excedente vamos ter que exportar para alimentar a população. Dr. Constantino Paulo, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Obrigado, caro jornalista, e sempre que puder estamos aqui. Pronto, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ora, e a maternidade Lucrécia Paim realiza, em média, 50 registros de nascimentos de menores por dia, mas ainda assim muitas crianças não são abrangidas pelo serviço devido à falta de documentação por parte dos pais. O serviço reativado há um ano representa a efetivação do compromisso número 3 dos 11 assumidos pelo governo angolano e parceiros a favor da criança angolana. Compromissos assumidos há 18 anos, em 2007, no 5º Fórum da Criança. O documento espelha os objetivos e metas adotadas pelo governo de Angola, com vista a salvaguardar e ver cumpridos os direitos e o bem-estar da criança. O registro de nascimento é o terceiro compromisso da criança e visa garantir que todas sejam registadas ao nascer, um documento que lhe dá acesso aos serviços públicos e também fundamental para a proteção dos seus direitos. Na maternidade Lucrécia Paim, o serviço de registro de nascimento foi implementado em 2016 e interrompido em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Madalena Matias é gestante e enaltece a iniciativa do posto de registro de nascimento nas maternidades. A maquilhadora profissional entende que a descentralização do serviço vai permitir racionalizar esforço e tempo. Muitas das vezes nós conseguimos nos deparar com muita enchente nas lojas de registros, nas conservatórias,
e tendo já um local aqui na maternidade ou em várias maternidades, isso ajuda a descentralizar o trabalho, a economizar o tempo e também permite com que não haja muita enchente nos locais de trabalho, na área de registro. Desde a reativação do posto de registro de nascimento há um ano, a maternidade Lucrécia Paim já garantiu o documento que comprova a existência legal de um indivíduo a mais de 2.000 crianças, como explica Ana Araújo, segunda ajudante do conservador. Funciona o seguinte: se o pai ou a mãe tiver condições para poder fazer o registro, o posto está aberto das 8 às 15 horas. É um desafio, porque de 2016 a aderência baixou por causa mesmo dessa situação da Covid. Mas acredito que até esta parte os pais já estão a se aperceber que há um posto de registro dentro da maternidade e os pais estão a ter esse conhecimento e acredito que os números, eu acho que falam por si, porque eu faço por 50, às vezes não fazia 50, às vezes fazia só 10, agora para fazer 50. Ana Araújo sublinha que por falta de documentação dos pais, muitos são os menores que veem esse direito negligenciado. Os documentos dos pais, porque às vezes há pais que não têm documentação para poder fazer o registro da criança. E esse é que é o desafio. Nesses casos, quando os pais não têm registro, eu aconselho os pais primeiro regularizarem a situação deles e para posterior fazer o registro da criança. Temos essa particularidade que depois de um mês a mãe tem a consulta e aproveita-se nesta fase que a mãe vem fazer a consulta, então ela também aproveita a fazer o registro da criança. O serviço de registro funciona de segunda a sexta-feira na maternidade Lucrécia Paim para a efetivação do processo que garante a identidade, nacionalidade e filiação de um recém-nascido. É de caráter obrigatório a presença dos pais. Esses devem se fazer acompanhar dos bilhetes de identidade e o cartão de vacina. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Está de volta a informação na Assembleia Nacional. Os deputados analisam na especialidade a proposta de lei que aprova o Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. Na sessão desta terça-feira, alguns pontos da proposta remetida pelo Ministério das Finanças foram aprovados, mas o diploma ainda carece de concertações. A proposta de lei do Ministério das Finanças que aprova o Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas começou a ser analisada nesta terça-feira pelas Comissões de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. Logo no primeiro capítulo da proposta, visto artigo por artigo, ponto a ponto, de forma detalhada, a discussão foi acesa. A proposta diz que aceita tributar rendimentos de atos ilícitos. Deputados pedem explicações. O artigo 1º e o artigo 26 diz que não considera despesas resultantes de atos ilícitos. Portanto, eu gostaria que houvesse uma explicação. Se, de um lado, aceita receitas ilícitas, o que é despesa já não quer considerar. Vindo de atividades ilícitas, significa aqui a apetência apenas de querer dinheiro. Em relação a este ponto, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, admite que foram colhidas as contribuições dos deputados e promete que o seu pelouro vai rever o artigo. Relativamente àquilo que era a necessidade de efetivamente cobrir na generalidade a definição de rendimento, nós colhemos a proposta feita pelo deputado Semedo relativamente à posição da referência independentemente da sua origem. Portanto, estaríamos confortáveis com esta formulação e retirada, obviamente, da referência de atos ilícitos e acidentais. Com a entrada em vigor desta nova lei, o Código do Imposto Industrial está ultrapassado. Se mantém apenas para o setor mineiro por mais 2 anos. Encontrar uma redação que diga isso mesmo, que o Código do Imposto Industrial para todas as outras áreas de atividades já não se aplica.
com a entrada em vigor dessa lei. Elas se mantêm em vigor para o setor mineiro por um período de 2 anos. Penso que esse é o espírito, agora temos que melhorar o texto. Os deputados defendem mais clareza e simplicidade na lei para facilitar a interpretação. Se nós formos por este caminho, vai ficar claro o que é que continua em vigor e o que é revogado. Mas tem que se entrar mesmo no detalhe para o operador do direito compreender o que é que a nível de imposto industrial é revogado e o que é que continua em vigor. Estamos a propor que seja assim. Nós podemos ir buscar, podemos fazer um regime transitório para essas questões que o Executivo trouxe, que tem a ver com o Código Mineiro. E vem um capítulo que é um regime transitório só para essas questões e diz que essa norma transitória vai vigorar para 2 anos e revoga-se tudo. O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, subiu novamente ao púlpito e admite fazer correções adequadas para que o governo implemente a norma. Então, neste caso, a formulação e a norma que aí pusemos é exatamente para permitir que se possa, efetivamente, quando necessário, fazer essas correções, pois que estarão no âmbito daquilo que poderá ser considerado como planeamento fiscal feito pelas entidades e assim apurar-se efetivamente uma matéria coletável que seja mais justa. É ponto comum que a proposta de lei do governo precisa de concertações, mas o primeiro capítulo já foi aprovado na especialidade com 33 votos a favor, 100 votos contra e uma abstenção. As discussões deste diploma prosseguem nesta quarta-feira. E deputados do Fórum Parlamentar da SADC defenderam nesta terça-feira em Vitória Falls, no Zimbábue, a necessidade do uso correto das tecnologias de informação nos processos legislativos e foi durante um simpósio sobre inteligência artificial. O evento inserido no programa da 57ª sessão plenária do Fórum Parlamentar permitiu a abordagem de questões relacionadas às vantagens do uso da inteligência artificial nos parlamentos, tendo em conta o seu contributo na melhoria dos processos. Angola está presente no evento com uma delegação chefiada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que está igualmente acompanhada de alguns parlamentares. Até sexta-feira, os membros do Fórum vão ainda passar em revista questões relacionadas com a integração regional e cooperação parlamentar, entre outros assuntos. Atualidade fora de portas, 4 milhões de pessoas fugiram do Sudão devido à guerra civil que abala o país desde abril de 2023. O dado consta da nova atualização das Nações Unidas, que consideram este um marco devastador. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, até segunda-feira, 4.003.385 pessoas fugiram do Sudão como refugiadas, requerentes de asilo ou repatriadas. Desde o início da guerra, o número de refugiados sudaneses mais do que triplicou, segundo dados da ONU, que considerou o número um marco devastador naquela que é a mais grave crise de deslocamento populacional do mundo. De acordo com as Nações Unidas, dos mais de 4 milhões de refugiados, 1.500.000 fugiram para o Egito, mais de 1.100.000 para o Sudão do Sul e mais de 850.000 fugiram para o Tchad. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados lembra que a guerra em curso no país fez dezenas de milhares de mortos e provocou a mais grave crise humanitária do mundo. A ONU pediu investigações às mortes dos 27 palestinianos ocorridas nesta terça-feira em consequência de disparos israelitas perto de um local de distribuição de alimentos no sul de Gaza. As autoridades de saúde da faixa de Gaza fizeram a denúncia das mortes numa altura em que a região palestiniana registra dias consecutivos de caos e derramamento de sangue, situações que prejudicam a operação de ajuda. Os militares israelitas, entretanto, afirmaram que os disparos foram feitos contra um grupo de pessoas que consideravam uma ameaça depois que deixaram uma rota de acesso designada perto do centro de distribuição em Rafah e se aproximaram das suas posições.
segundo a Reuters. Um porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que o hospital da campanha em Rafah recebeu 184 vítimas, sendo que 19 delas já estavam mortas da chegada e 8 morreram em consequência dos ferimentos pouco depois. Continuamos a informar no Girassol Jornal. Teve lugar nesta terça-feira a sessão temática que abordou o Programa de Cooperação Internacional e das Comunidades Angolanas na Diáspora. Na ocasião, o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades adiantou que no período entre 2023 e 2025, Angola assinou acordos com cerca de 10 países e só com o Brasil foram assinados um total de 80. O reforço da diplomacia econômica de Angola, melhorias da gestão de acordos bilaterais e multilaterais e a dinamização da relação com a diáspora e as comunidades angolanas no exterior do país foram apresentadas hoje no espaço Comunicar por Angola. A diplomacia econômica é atualmente um dos principais instrumentos da atuação externa angolana e uma prioridade política para a defesa dos interesses econômicos de Angola. Entre 2023 e 2025, Angola assinou acordos de cooperação bilateral com mais de 10 países, incluindo Estados Unidos da América, Quênia, Itália, Botsuana, Portugal, Egito, Gana, Japão, Brasil, Malawi, Cuba, França, Moçambique, Tanzânia e Índia. Só com o Brasil foram assinados 80 acordos de cooperação, dos quais 46 estão em vigor. O Brasil, digamos que no quadro da cooperação bilateral, é o país com o qual nós temos 80 acordos assinados, sendo 46 destes 80 que estão em vigor. Lamentavelmente, temos também muitos acordos com países africanos, mas não conhecemos um desenvolvimento ainda satisfatório, mas tem sido este o nosso empenho. Agora estamos a sentir uma manifestação de vontade de muitos países africanos e estamos a trabalhar no sentido de podermos realizar estas comissões mistas, mas, em princípio, a nossa tônica é, primeiro, revisitar os acordos já assinados, ver se efetivamente esses acordos ainda têm pernas para andar e trabalharmos no sentido de atualizá-lo dentro das nossas condições específicas e também do país que conosco tem o acordo. Estima-se que cerca de 600 mil angolanos vivem fora do país e mais da metade deste número escolheu a Europa para viver. E para acudir os angolanos na diáspora, o Ministério das Relações Exteriores tem 64 missões diplomáticas e 29 consulados espalhados pelo mundo. Nós chamamos os consulados a extensão da administração do Estado no exterior. Efetivamente, nós não temos consulados em todos os países. A República de Angola tem 64 missões diplomáticas em todos os continentes, desde a África, Médio Oriente, Europa, América, Ásia e Oceania. E temos 29, os consulados existem onde temos uma maior concentração de angolanos. Procuramos com que esta diáspora esteja ligada principalmente pelos laços culturais e outros que os unem à mãe pátria. O programa Comunicar por Angola é um compromisso do Executivo angolano no quadro do Plano Nacional de Comunicação Institucional para uma comunicação de maior proximidade e está a cargo do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. E agora falamos de desporto. A Seleção Nacional já se encontra em Bloemfontein, África do Sul, sede da Taça COSAFA, prova regional que acontece em terras de Nelson Mandela pelo 8º ano consecutivo, desta vez em Manguang, de 4 a 15 de junho de 2025. Angola vai competir
com o objetivo de revalidar o título conquistado na edição passada. Para esta prova, Pedro Gonçalves elegeu 23 jogadores. Em Luanda, a equipa realizou 7 sessões de treino de campo e realizou várias correções a todos os níveis, com realce para a circulação e ainda conservação da bola, transições rápidas, cruzamentos, realização de cobrança, de sorte. Angola está no grupo A, ao lado das congêneres da Namíbia, Malawi e Lesoto, sendo que o jogo de estreia está marcado para quinta-feira às 17 horas no estádio Toyota, diante da congênere da Namíbia. O presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, garantiu que o treinador Flávio Amado não estará no comando técnico do conjunto tricolor na próxima época. Em conferência de imprensa para o balanço da época 2024-2025, Tomás Faria afirmou também que o Petro está no mercado à procura de substitutos para Azulão Soares e Pedro Pinto. Terminada a época futebolística, a equipa principal do Petro de Luanda esteve envolvida em 4 frentes, nomeadamente Supertaça, Girabola, Taça de Angola e a Liga dos Campeões Africanos em futebol. O conjunto tricolor conquistou a Supertaça e o Campeonato Nacional. Foi eliminado nos quartos de final da Taça de Angola pelo Sagrada Esperança, da Lunda Norte, e não chegou à fase de grupos da Champions de África ao cair frente ao Maniema Union da RDC. Com 50% de aproveitamento, o presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, fala em balanço positivo do clube da época 2024-2025. No entanto, o número 1 tricolor garantiu que o treinador Flávio Amado, que conquistou o Girabola com a equipa, não estará no comando técnico do Petro por não possuir a licença A, exigida pela CAF, pois a formação tricolor vai estar envolvida na Champions Africana. Tomás Faria não avançou o nome nem a origem do novo comandante do Petro de Luanda. Temos uma aposta a nível das afrotaças que tem a ver com a entrada na fase de grupos. Depois de entrar na fase de grupos, queremos ir além da fase de grupos, não só isso. E com a dificuldade atual do treinador Flávio de não ter a licença A, não é? Isso de certa forma não ajuda, não é? Como sabemos, com treinadores que se sentam no banco é difícil, com treinador que não se sentam fica ainda mais difícil. Por isso, esta condicionante, esta falta de licença, em princípio, não permite que o Flávio fique à frente da equipe. Com 3 posições sensíveis, defesa central, médio trinco e ponta de lança, para preencher os lugares de Pedro Pinto, William Soares e Tiago Azulão, o presidente do Petro fez saber que a equipa está no mercado em busca de jogadores que se adequem com o perfil do time, tendo em conta que os clubes têm limitações em inscrever jogadores estrangeiros no plantel. Neste caso particular em que estamos a falar, precisaremos um central com uma qualidade, portanto, ao nível igual ou superior à do Pedro Pinto. Precisaremos um número 6 com uma qualidade igual ou superior à do Soares e precisaremos de um número 9 com uma qualidade igual ou superior à do Tiago Azulão. Por isso é o que nós precisamos em termos de perfil. Então vamos para o mercado. Depois vamos ver se no mercado, não é, os que aparecerem serão portugueses, serão brasileiros, serão congoleses. Portanto, isso depois é a seguir. Recordo que o Petro de Luanda conta com 19 títulos de campeão nacional, 8 supertaças e 15 taças de Angola conquistadas. O Sporting de Luanda realizou mais uma sessão de treinos no pavilhão multiusos de Luanda, visando a grande final da Liga Azul, que começa nesta quarta-feira no mesmo local. As comandadas de Ângela Cardoso trabalharam nesta segunda-feira com foco em deixar a máquina afinada para o ataque à grande final do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol, também denominado Liga Azul. Os aspectos defensivos e ofensivos mereceram especial atenção da equipa técnica leonina para desbravar o jogo rápido da turma adversária desta final, no caso, o 1º de agosto. É verdade que se diz por aí que as finais são para serem conquistadas
faladas e não jogadas. Porém, Ângela Cardoso prefere apostar num discurso mais modesto, pensando em disputar a final jogo a jogo, a olhar pela experiência que traz o técnico da equipa militar. Diz-se que quem está numa final é para ganhar, não é? Mas eu vou dizer assim o seguinte: eu tenho que olhar para o meu adversário com todo o respeito, não só pela competência das jogadoras que lá tem, mas também pelo líder que está à frente dessa equipa. Não se esqueçam que é só um dos treinadores com um patamar e um currículo de renome aqui em Angola, e com a sua vasta experiência consegue muitas das vezes criar situações para si e para a sua equipa, que de certa forma desfavorável, mas conseguir converter em situações favoráveis. Então, tem todo o mérito, o 1º de agosto. A treinadora do Sporting de Luanda, Ângela Cardoso, sublinhou ainda que estão na final fruto do investimento da direção da equipa que comanda e entrarão no parquet para dignificar tal investimento, lutando pelo título. Conseguimos chegar até a final fruto desse investimento todo que houve por parte da direção e também pelas atletas que focaram e tiveram determinado até hoje, e estamos de parabéns só por essa conquista, mas nós não queremos ficar por aqui. Se nós chegamos até aqui, então alguma coisa nós temos a dizer nessa competição. A capitã das Leoninas de Luanda, Cristiana Correia, garantiu... Está a correr bem, a equipa está motivada, está coesa, o balneário está tranquilo e estamos a trabalhar. Recordo que a final desta edição do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol arranca nesta quarta-feira no pavilhão multiusos de Luanda, entre o Sporting de Luanda e o 1º de agosto. Seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, disse nesta segunda-feira que o desafio de transformar o continente africano no que se pretende exige o comprometimento de todos os líderes com as causas dos africanos. A responsável falava em Marrakech, Marrocos, durante as reflexões que marcam o Ibrahim Governance Weekend, evento anual organizado pela Fundação Mo Ibrahim, que aborda questões de liderança e financiamento. As conversas deste ano do Ibrahim Governance Weekend se baseiam nas conclusões do relatório do Fórum Ibrahim de 2024, Financiando a África, Onde está o Dinheiro?, que destacou a crescente lacuna entre as necessidades de financiamento para o desenvolvimento e o clima da África e a disponibilidade atual de recursos externos. Participou do evento, que teve lugar em Marrakech, no Marrocos, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, que admitiu que transformar o continente na África que nós queremos precisa do comprometimento de todos os líderes com as causas dos africanos. E uma das principais questões que foram aqui levantadas é exatamente esta: que África queremos nós, que África queremos para o futuro. Portanto, o que precisamos fazer agora para alcançar efetivamente esta África de todos nós, governos, mas também enquanto partidos políticos, vai passar pelo nosso comprometimento com as questões relacionadas aos direitos humanos, com as questões relacionadas à paz e à segurança no nosso continente, mas essencialmente com a melhoria significativa das condições sociais das nossas populações. Um dos desafios que o continente enfrenta passa pela atração de capital privado para financiar infraestruturas de saúde, energia, água e emprego. De acordo com Maraquiosa, o evento serviu para que o continente comece a olhar para dentro, de modos a resolver os seus próprios problemas. Eu acho que está a ser uma oportunidade única da África olhar para si mesma, da África olhar para dentro, de África resolver os seus problemas em África e com os africanos, e deixarmos um bocadinho de ter aquela dependência de outros continentes. Esta foi, de facto, um dos momentos mais altos aqui deste encontro. Aliás, o
Dr. Moïse Ibrahim deixou isso muito claro e parabenizou Angola também pelos grandes feitos que temos estado a alcançar. No evento internacional participaram o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Adhanom Tedros Ghebreyesus, os ministros da Saúde da Etiópia e do Ghana, assim como a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson. Já em Luanda, mais de 1.000 estudantes participam no Festival Arena das Artes, edição 2025. O evento, promovido pelo Ministério da Cultura, decorre no âmbito da celebração dos 50 anos da independência nacional e representa uma janela de oportunidades para a promoção e divulgação dos talentos dos estudantes daquela instituição de ensino especializado. Logo à porta de entrada encontramos exposição de desenhos criativos e obras de artesanato feitos pelos estudantes do curso de pintura da única escola de artes no país, nas suas variadas especializações. Um jovem que faz qualquer sacrifício pelo amor à sua arte, apesar de pouca aceitação no mercado, conta que encontrou no SEARTE as condições e a paz que sempre procurou para chegar mais longe. Eu antes não fazia escultura, mas aprendi a fazer escultura cá no SEARTE. Conforme conseguem ver aqui algumas obras de escultura. Um trabalho de desenho realista, tamanho A3, cobro 15 mil kwanzas sem moldura. Com moldura, eu cobro a 20 a 25 mil kwanzas. Se eu utilizar um material de baixa qualidade, eu vou cobrar menos. Se for de maior qualidade, eu cobro mais. Estes fazem parte dos 1.115 estudantes do SEARTE que afirmaram que já é possível empreender com o aprendizado. Hoje eu canto música lírica, hoje eu aprendi a tocar um pouco de violino, toco saxofone. Dificuldades que eu tive cá era a locomoção, porque eu vivo em Viana, até aqui é muito distante. Nós temos 2 autocarros, então eu acho que podiam nos facilitar, além de fazer a rota que eles fazem, normalmente de deixar nas páginas principais, poder ajudar mais alguns alunos. Eu gostava muito de desenhar, mas eu queria fazer moda. Aqui não possui moda ainda, então fiquei inclinada para as artes visuais e plásticas e aprendi muito mais aqui do que em casa. O festival, com o objetivo de incentivar a criação e a investigação ao nível das artes e da cultura, enquadra-se no âmbito dos 50 anos da independência nacional. É um momento onde nós aproveitamos para mostrar, é uma montra, serve como montra daquilo que nós produzimos, das várias componentes artísticas, ou melhor, das 5 áreas de formação: a área das artes visuais e plástica, a área do cinema, a área da dança, a área da música e a área do teatro. Aproveitam este momento, professores e alunos, para mostrarmos o quão somos produtivos, o quão somos criativos para a sociedade. O diretor da instituição fala das dificuldades para expandir os trabalhos dos alunos e professores para fora dos limites geográficos da escola. Nós temos 1.115 alunos. Estamos a criar as condições para que a sua inserção no mercado ganhe força e consigam, por via das artes, viver. A pouca valorização da arte constitui preocupação para as autoridades que reconhecem os talentos e habilidades dos estudantes da instituição. Mesmo sendo estudante, já tem um caminho para o mercado. Dar palco aos artistas, criar espaços para a apresentação. Portanto, e melhorar, encontrar uma política cultural de consenso. A nossa sociedade ainda não olha as artes da forma como nós esperamos. O festival, promovido pelo Ministério da Cultura e o Instituto Politécnico de Arte, encerra nesta sexta-feira e está repleto de criatividade e multidiversidade de talentos, com exibição de trabalhos das várias disciplinas artísticas que contemplam a grelha curricular da escola. Informação contada no Girassol Jornal, edição de terça-feira. Continue ligado à nossa programação. Voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite. Passe bem.